pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Dicas de Sublimação. Nesse primeiro vídeo, nós vamos estar dando algumas orientações sobre a prensa térmica 38 por 38, a sua utilização, a sua configuração. Vamos lá? Para começar, algumas informações importantes que você precisa saber. Fiação. A fiação para esse equipamento ela precisa ser uma fiação de 4 a 6 milímetros. Por que essa fiação nessa espessura? Ela precisa ter essa fiação por dois motivos. O primeiro deles é para que não derreta a tua fiação. É uma prensa térmica, ela necessita de uma fiação um pouco mais grossa do que fiações normais de tomada. A segunda situação é para que não danifique o equipamento, tá? Esse equipamento ele precisa de uma fiação um pouquinho mais grossa para que não tenha oscilação de corrente e não ocasione a queima de alguns componentes ou até mesmo da prensa toda. A segunda informação importante, a voltagem. Essas prensas normalmente elas são monovolt, ou seja, ela é 110 ou 220. Então você precisa verificar antes de ligar na tomada a voltagem correta do seu equipamento. Tempo de utilização. Esses equipamentos, para você prolongar a vida útil dele, você precisa de um tempo de utilização de no máximo 40 minutos. Então assim, o que nós aconselhamos? Utilizar por 40 minutos e que ele tenha um descanso de pelo menos 30 minutos, até que você volte a utilizar ele novamente. Limpeza, tá? A limpeza da prensa. Tá? A limpeza é um item muito importante. Por quê? Porque senão você tem resíduos de tinta que eles podem ficar na sua base ou na superfície da prensa, tá? Então assim, a tinta, na parte de sublimação, ela pode ter resíduos fixados na base ou na superfície da prensa. O que nós aconselhamos? Então na base da prensa, nós aconselhamos você utilizar um papel embaixo e aí depois a peça e em seguida o seu transfer. E na parte superior, para proteger a parte superior, uma manta de teflon. Isso é o que nós aconselhamos. Cada pessoa tem uma utilização, às vezes utiliza papel em cima também, ou também um teflon embaixo. Aí fica a critério de cada um. Essa é a nossa sugestão. E também para que você não tenha uma transferência, no caso de camiseta, para o verso dela, ao contrário, um papel sulfite ou também um outro tipo de papel no seu meio, para que você não tenha esse resíduo de tinta nas costas da camiseta também. Se você utilizar o teflon, nós aconselhamos a limpeza do teflon, ou também na parte da parte superior da prensa ou da parte inferior, um pano úmido, normalmente só com água, tá? Se for no caso do teflon, você pode utilizar um pano úmido com álcool também. Mas aí se você utilizar teflon e papel, você evita que a base e a superfície sejam sujas com esse resíduo de tinta e tenha problema nas próximas peças que você for fazer sublimação. Tá? Na sublimação é muito importante essa limpeza. Nas outras formas de utilização que eu vou estar falando na sequência, não deixa tanto resíduo quanto a parte de sublimação. A utilização. Então essa prensa térmica, além de sublimação, ela pode ser utilizada para transfer laser, para transfers prontos, para filmes térmicos, tecidos termocolantes e strass. Então tudo isso aí você pode utilizar nesse mesmo equipamento. Então assim, as mais comuns são essas. E assim, em outro vídeo nós vamos estar falando sobre a parte de tecidos, tá? Tecidos, papéis, tintas, que tem algumas dúvidas aí que normalmente surgem, se pode ou não fazer algodão, se pode, né, fazer outros tipos de tecido. Então no próximo vídeo nós vamos estar tratando desse assunto daí. Agora nós vamos estar ligando o equipamento, vamos estar indo para a parte de configuração, tá? Tempo, temperatura e pressão. Então ligamos. O que nós deveríamos fazer aqui é ligar com ele aberto, tá? Para que não acione esse reloginho da contagem do tempo, tá? Então sempre que ligar o equipamento com ele aberto, destravado, tá? Então nesse painelzinho aqui do lado esquerdo nós temos a parte de configuração de temperatura, tá? Na parte superior, ou seja aqui em vermelho nós temos a temperatura atual e na parte verde a temperatura de programação, para mudar essa configuração, tá? Porque nós precisamos mudar isso de acordo com cada produto. Então para mudar, nós acionamos a tecla 7, tá? Ele vai vir aqui um SP em cima e vai me mostrar a temperatura de programação. Agora com as flechinhas para cima e para baixo, nós vamos alterar essa configuração aqui, a temperatura de programação. Feito isso, vem novamente na teclinha 7 e grava na memória do equipamento. Então essa foi a configuração de temperatura. Agora nós vamos para a configuração de tempo. Tá? Tempo é no painel do lado direito e nós vamos acionar da mesma forma. O 7
irá piscar a configuração do último dígito e nós vamos alterar, tem que ser mais rápido, e nós vamos alterar aqui a configuração de acordo com cada produto, que a gente precise dessa configuração. E feito isso, aperta-se a tecla 7 novamente. Ele vai, como ele está fechado, ele já vai começar a contagem, tá? Se tivesse aberto esse equipamento, você vai acompanhar lá que ele desliga esse reloginho do lado direito. Ele só aciona a partir do momento que você baixa aqui a prensa, tá? E aí a outra parte é a parte de configuração de pressão, nessa parte superior aqui da prensa, tá? Então também com ela aberta, tá? Com esse equipamento aberto, nós vamos fazer a configuração de pressão. Então girar para o lado esquerdo e para o lado direito, e aí nós vamos ter essa base aqui dela levantando ou baixando de acordo com cada produto. A gente sempre tem que fazer o ajuste então com esse equipamento desligado, o ajuste correto da pressão, para que depois, né, com ela quente, a gente só venha com o produto sem ter que ficar ajustando e acabar perdendo o produto. Tá? Então, temperatura, tempo e pressão. A pressão, então, e tempo e temperatura, tá? Todos os ajustes, eles variam de produto para produto. Então, cada produto que você vai trabalhar, você vai precisar fazer um ajuste desses aqui. E aí, no próximo vídeo, nós vamos estar demonstrando configuração de acordo com cada produto. Então, nós vamos fazer algumas demonstrações de produtos, configurações em relação a cada produto. Então não deixe de assistir o próximo vídeo, que nós vamos ter uma sequência dessas configurações. Eu vou estar deixando um link na descrição desse vídeo com mais informações do produto, e dentro dele você vai ter uma tabelinha com alguns tempos, temperaturas, né, algumas orientações em relação a essas configurações. Podem te ajudar aí no processo. Se gostou do vídeo, dá um curtir aí embaixo, um like, compartilhe também em suas redes sociais, assim nós vamos estar conseguindo deixar mais vídeos, né, mais dicas de sublimação. Contamos aí contigo. Não deixe de se inscrever no canal, que aí você tem acesso em primeira mão aos vídeos que forem sendo disponibilizados no canal. Obrigado e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!